Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 26. Capítulo 267. Konoha. Neste momento, Otsutsuki Kaguya estava aprendendo a arte de arranjos florais com Ino. A princípio, Ino ficou apavorada com o ancestral do mundo ninja, mas depois de alguns dias de interação, seus medos diminuíram. O mesmo aconteceu com as outras garotas. Acontece que se chakra não foi mencionado no assunto, Kaguya era surpreendentemente falante e ansiosa para aprender coisas novas. Assim como hoje quando Ino perguntou hesitantemente se Kaguya gostaria de visitar sua floricultura. Kaguya concordou imediatamente e começou a aprender a delicada arte como uma criança curiosa. Muito impressionante, Kaguya-sama, maravilhou-se Ino. É incrível que você consiga criar algo tão bonito na primeira tentativa. O elogio de Ino não era bajulação, era verdade. Kaguya parecia ter uma compreensão instintiva da beleza da natureza. Até mesmo suas escolhas subconscientes fizeram Ino, uma florista experiente, sentir-se humilde. Os lábios frios de Kaguya se curvaram levemente como se ela estivesse prestes a falar de si mesma com orgulho, mas de repente ela olhou para o noroeste. Otsutsuki, Ishiki, ela murmurou. Ela podia sentir o chakra dele e sabia o que isso significava. Ino olhou para ela confusa. Kaguya-sama, o que está acontecendo? Ela ouviu murmurar isso, e ela sabia que os Otsutsuki eram supostamente alienígenas. Mas mesmo olhando para onde Kaguya estava olhando, ela não conseguia detectar nada. Kaguya não respondeu. Ela instintivamente se preparou para usar sua técnica de teletransporte, mas hesitou. Através de sua percepção, percebeu que Tachibana já estava lutando contra Ishiki. Além disso, sem o poder da árvore divina, ela não conseguiria enfrentar Ishiki sozinha. Todas as suas esperanças agora estavam em Tachibana, que havia prometido que conseguiria lidar com tal situação. As sobrancelhas de Kaguya franziram, seus olhos claros se encheram de preocupação. Você disse que tem 2 dias? Não preciso de tanto. 5 minutos é mais que suficiente, declarou Tachibana. Tengai Shinsei. Com um único gesto em direção ao céu, vários meteoritos colossais caíram, projetando sombras enormes sobre o campo de batalha e ameaçando destruir tudo em seu caminho. Só isso? Ishiki bufou, nada impressionado. Com seus olhos dourados brilhando ameaçadoramente, os meteoritos desapareceram no ar. Tachibana riu baixinho. Só testando uma teoria. Ele embanhou Kaminari e encarou Ishiki de mãos vazias. Ele usou os meteoritos para avaliar os poderes oculares de Ishiki e agora entendia que eles não eram apenas semelhantes aos seus, eles eram idênticos. Testando o quê? Sua própria morte? Ishiki rosnou, seu corpo tenso como um predador pronto para atacar. O Sharingan de Tachibana se transformou rapidamente, evoluindo para o 9 Tomoe Rini Sharingan. Sua visão se aguçou, capturando até os menores detalhes enquanto Ishiki investia contra ele. Sua velocidade era como um borrão. Ishiki havia desaparecido. Ele havia encolhido, e Tachibana correspondia ao seu tamanho. Bang! Os dois colidiram com tanta força que uma onda de choque rompeu, rasgando a paisagem e enviando ventos uivantes em todas as direções. Como você conhece meu Sukunaikona? A fachada confiante de Ishiki se quebrou, seus olhos arregalados de descrença. Tachibana sorriu. Por que isso é tão estranho? Eu despertei essa habilidade quando desbloqueei meu Mangekyou Sharingan. A expressão de Ishiki escureceu. Mangekyou Sharingan? Ele só ouvirá falar dele como um poder de baixo nível usado por aqueles com linhagens diluídas. No entanto, ali estava Tachibana usando sua técnica secreta com facilidade. Quando eu plantar meu karma em você, serei o único com essa habilidade. Ishiki se enfureceu, aumentando seu poder. A batalha se intensificou. Os dois combatentes variavam constantemente de tamanho, envolvendo-se em trocas físicas brutais. Cada golpe enviava tremores pela terra, derrubando montanhas e partindo o céu. Pela primeira vez, Ishiki se sentiu realmente ameaçado. Ele se orgulhava de sua destreza física, mas a força de Tachibana o estava fazendo recuar. Tachibana agarrou o punho de Ishiki, aproximou-se e desferiu uma série de cotoveladas devastadoras no abdômen de Ishiki. Gá! Os olhos de Ishiki se arregalaram de dor enquanto o sangue vazava de seus orifícios. 8 portões. Portão da maravilha, liberte-se. Tachibana gritou enquanto o chakra percorria seu corpo, elevando sua força a novos patamares. Ishiki se tornou uma boneca de pano indefesa no ataque, sendo espancado implacavelmente. Quando ele finalmente encontrou uma oportunidade, 2 enormes cubos pretos e vermelhos desceram do céu em direção a Tachibana. Ishiki tentou virar o jogo com eles. Você ousa usar minha técnica contra mim? Tome isso. Tachibana não se intimidou. Ele ativou seu Sukunaikona, encolhendo os cubos até o tamanho de dados antes de selá-los. Esses cubos pretos e vermelhos eram ferramentas formidáveis projetadas para suprimir chakra, mas nas mãos de Tachibana, eles eram impotentes. Vê você. O corpo de Ishiki tremia de raiva e isso fez com que seus ferimentos sangrassem ainda mais. Não fique bravo, Tachibana provocou, batendo nele novamente. Não quero que você morra de raiva antes de eu terminar. Enquanto Tachibana derrotava Ishiki, ele curava seu oponente com seu ninjutsu médico, prolongando a luta para sua própria diversão. Talvez esse fosse o verdadeiro poder do sistema, a chamada benevolência do curador. Ishiki, humilhado, rugiu e ativou seu jutsu de espaço-tempo para escapar, mas antes que pudesse desaparecer, uma fenda se abriu ao lado dele, puxando-o de volta. Tachibana sorriu.
Ele curou Kaguya e Ishiki vezes o suficiente para adquirir a mesma técnica. Vocês, Otsutsuki, são muito bons em ninjutsu de espaço-tempo, mas isso não é mais exclusivo de vocês, ele brincou enquanto abria suas asas leves. Ativando o segundo estágio do modo sábio, rachadura. Rachadura. Em questão de momentos, Tachibana destruiu os membros de Ishiki com um golpe terrível. Olhando para o agora trêmulo Ishiki, o sorriso de Tachibana se tornou malicioso. Esses Otsutsukis agem como se fossem arrogantes, mas olhe para eles agora. Ele agarrou Ishiki pela cabeça. Certo, a diversão acabou. É hora de mandar você embora. Ishiki, naquele momento, e pela primeira vez em sua vida, sentiu medo verdadeiro. Capítulo 268. Sem dar a Ishiki a chance de dizer mais uma palavra, Tachibana balançou decisivamente a mão direita, desferindo um golpe mortal. Pum! A cabeça de Ishiki se abriu e seu corpo caiu no chão como uma árvore derrubada. Por um momento, tudo pareceu quieto. Mas logo, um brilho azul emergiu do cadáver, um fluxo de chakra serpenteando pelo ar, indo direto para Tachibana. Pirralho ignorante. Torne-se o veículo da minha ressurreição. Uma voz cheia de ódio e desespero ecoou na mente de Tachibana. Como um Otsutsuki, a força vital do ser ancestral era tudo menos comum. Mesmo com a cabeça destruída, a consciência de Ishiki se agarrou ao seu chakra, seu espírito determinado a continuar vivo. Seu plano era explorar o breve momento de alívio de Tachibana e possuir seu corpo, usando-o como meio para sua recuperação. Na verdade, a estratégia de Ishiki não foi inteiramente motivada pelo orgulho, mas sim pelo desespero. Ele nunca imaginou que seria levado a tal ruína por aquele garoto à sua frente, e agora, essa era sua última jogada. Mas Tachibana não se abalou. Ele permaneceu imóvel com os olhos frios e focados. Estava claro que ele havia percebido essa manobra o tempo todo. Eu estava esperando por isso, Tachibana sussurrou baixinho. Enquanto o chakra malicioso pairava a centímetros da testa de Tachibana, ele calmamente ativou sua técnica. Devorador de estrelas. O Tomoe no Rin Sharingan de Tachibana girou rapidamente, e suas pupilas se aprofundaram em um vazio negro, puxando a energia à sua frente. A distância entre Tachibana e a essência de Ishiki, embora minúscula, de repente pareceu intransponível, como se um enorme abismo tivesse se aberto entre eles. Não! A voz de Ishiki tremeu em descrença quando seu chakra foi interrompido. Ele subestimou Tachibana mais uma vez. Um violento vórtice de energia se formou ao redor do olho de Tachibana, puxando tudo, o chakra de Ishiki e sua alma, sua consciência. Tudo estava sendo consumido. Espere, Tachibana. Eu posso te dar poder, conhecimento. Tudo, eu posso te dar tudo. A voz de Ishiki, agora carregada de desespero, implorava por misericórdia. Mas o olhar de Tachibana permaneceu indiferente e inabalável. Não preciso dos seus presentes. Em poucos instantes, cada vestígio de Ishiki foi devorado, não deixando nada para trás além de um fraco eco da existência do ser. Sua morte foi definitiva, e o último remanescente do outrora poderoso Ishiki foi reduzido a uma maldição desesperada lançada na direção de Tachibana. Maldito seja, pirralho! E maldita Kaguya! Espero que você apodreça no inferno! Uma onda de energia percorreu o olho direito de Tachibana. Ele estava cheio de uma força recém-descoberta. Ele sorriu levemente, satisfeito com os resultados. A técnica Devorador de Estrelas era uma obra-prima. Isso lhe permitiu consumir e assimilar o chakra inimigo, amplificando seu poder de pupila no processo. Tinha uma semelhança assustadora com o poder de Momoshiki, reinado do Alto Imperador. Se eu tivesse esse poder em outro mundo, teria alcançado um nível alto bem mais cedo e com mais facilidade. Tachibana refletiu brevemente. Mas tais pensamentos eram passageiros. O presente exigia sua concentração. Esta foi a primeira vez que Tachibana usou o Devorador de Estrelas em combate real, e ele se mostrou extremamente eficaz. Uma arma secreta perfeitamente aprimorada para lidar com ameaças como o Otsutsuki. Agora que a batalha havia terminado, Tachibana ponderou seu próximo movimento. Talvez eu possa usar esse chakra para melhorar as habilidades de Hinata, ele pensou em voz alta. Ele não estava interessado em absorver todo o poder de Ishiki para si, embora significativo, não era o suficiente para mudar suas próprias capacidades. Mas para alguém como Hinata, isso poderia potencialmente despertar sua linhagem adormecida, permitindo que ela se tornasse mais forte. Depois de selar o corpo sem cabeça de Ishiki em um pergaminho, Tachibana desapareceu do campo de batalha desolado. De volta à terra dos demônios, Koyuki e Shion já haviam retornado para sua mansão. Eles receberam a chegada de Tachibana com indiferença casual, como se não fosse nada inesperado. Aos olhos deles, Tachibana era invencível, e nenhum inimigo, por mais formidável que fosse, poderia representar uma ameaça real para ele. Tachibana compartilhou breves detalhes sobre sua última vitória. O inimigo era outro alienígena. Nada com que valesse a pena se preocupar, ele mencionou com indiferença. Os dois trocaram breves olhares, com os olhos arregalados de curiosidade. Otsutsuki? Do mesmo clã que Kaguya? Koyuki perguntou com sua curiosidade aguçada. Tachibana assentiu. Sim, embora ele estivesse habitando o corpo de um monge de 1000 anos atrás. Sua verdadeira forma é muito mais grotesca, disse Tachibana, coçando o queixo pensativo. Shion, por outro lado, parecia mais focada em seu companheiro de estimação, Ishibi, que estava se esfregando carinhosamente em sua perna. Ela riu baixinho e coçou o queixo dele. Tachibana sorriu ao observar o agora rechonchudo Ishibi.
Parece que precisaremos reduzir suas refeições quando voltarmos, ele provocou. Depois de resolver seus assuntos na Terra dos Fantasmas, eles partiram para Konoha. Nenhuma das garotas jamais havia estado na Vila Oculta da Folha, e ambas estavam cheias de entusiasmo. Ao chegarem, eles ficaram impressionados com a vasta vila à sua frente. Este lugar é incrível! Shion exclamou enquanto olhava para a Pedra do Hokage, onde os rostos de Kakashi e Tachibana ainda estavam sendo esculpidos. Apesar de Tachibana ter mantido o título de Hokage por apenas 10 dias, a vila insistiu em esculpir seu rosto junto com os outros Hokages. Como esperado, há muitas pessoas aqui, comentou Koyuki, impressionado com as ruas movimentadas. A população de Konoha era claramente maior que a de sua terra natal. A maioria dessas pessoas são turistas ou comerciantes, explicou Tachibana. Konoha se tornou um importante centro comercial desde a última guerra. Com as alianças entre as aldeias, está mais movimentada do que nunca. Ele sorriu e puxou as duas mulheres pelo braço. Vamos, vou levar vocês dois para saborear o melhor churrasco que Konoha tem a oferecer. Acreditem, é muito melhor do que qualquer coisa que vocês encontrarão em qualquer outro lugar. Com isso, eles seguiram para o restaurante de churrasco mais famoso da vila, ansiosos para desfrutar de um merecido banquete depois de tudo que haviam passado. Capítulo 269. Depois de fazer compras o dia todo, Tachibana voltou para casa com Koyuki e Shion, ambos ainda não totalmente satisfeitos e ansiosos por mais compras. Agora eles precisavam de um lugar para ficar. Felizmente Tachibana previu isso e fez preparativos. Há muito tempo, Tachibana comprou todas as casas ao redor e as transformou em uma enorme mansão. Caso contrário, não haveria espaço suficiente para todos ficarem. Ao ver seu filho retornar com duas lindas meninas, Mieko sorriu satisfeita, ignorando completamente o olhar frio e desaprovador de Shin. Shion, uma sacerdotisa, e Koyuki, uma atriz, ambas tinham alta inteligência emocional. Não demorou muito para que Mieko começasse a rir e a gostar da conversa. Naquela noite, Mieko mandou Tachibana para o quarto de hóspedes, deixando-o coçando a cabeça. Nenhuma das garotas ficou com ele naquela noite, e até Yakumo também foi levado de volta por Kurenai. Depois de se lavar e se preparar para dormir, uma fenda no espaço se abriu e Kaguya Otsutsuki apareceu. Seus olhos brancos brilhavam fracamente na escuridão, e havia um olhar solene em seu rosto. Agora você possui o chakra Otsutsuki, ela disse. Você consegue sentir isso? Tachibana ficou surpreso. Ele não havia convertido todo o chakra em seu próprio poder, pois havia reservado parte para Hinata. Entretanto, o chakra não deve ser detectável. É uma intuição entre o clã Otsutsuki, explicou Kaguya suavemente. Tachibana sentiu e então começou a explicar as técnicas e planos de seu aluno. Kaguya ficou visivelmente surpresa ao perceber o quão aterrorizantes eram as habilidades de Rinnegan de Tachibana. Ela recuou um pouco em pânico. O que houve? Você sabe que não estou interessado no seu chakra, disse Tachibana, exasperado pela tensão repentina dela. Os lábios de Kaguya se franziram levemente, parecendo um pouco magoada. No entanto, ela ofereceu. Se você deseja despertar o poder no corpo daquela garota, meu chakra seria o mais adequado. Ela acrescentou, sua linhagem remonta a Amura. A pureza de seu Byakugan é boa, mas seu corpo é deficiente. Posso fundir um pouco do meu chakra, mas não muito, concluiu ela. Tachibana coçou o queixo pensativo. Kaguya tinha razão. Comparada ao clã Otsutsuki, a constituição física de Hinata pode ser considerada fraca, mas entre pessoas normais, ela era sem dúvida forte. Tudo bem, vou deixar Hinata aos seus cuidados, disse Tachibana enquanto invocava uma bola de luz em sua mão. Quanto ao chakra de Ishiki, você pode aceitá-lo como pagamento. Os olhos de Kaguya se arregalaram em descrença. Um poder tão forte estava sendo oferecido a ela tão casualmente? Essa pequena quantidade de poder é insignificante para mim, explicou Tachibana. Você perdeu o chakra das bestas de 9 caudas, então isso deve te ajudar. Mas você já sabe a minha condição. Não se envolva mais com o mundo ninja. Kaguya olhou para Tachibana por um momento, então estendeu a mão e pegou a bola de chakra. Sua figura desapareceu quando ela saiu com um comentário de despedida. Entendido. Na manhã seguinte, Hinata chegou à casa de Tachibana com Anabi. Koyuki e Shion, ao verem as duas irmãs Hyuga, ficaram nervosos. Eles se sentiam um tanto deslocados e subconscientemente inferiores. Felizmente, Hinata tinha um comportamento gentil e acolhedor. Ela ouviu Tachibana falar sobre Koyuki e Shion, então ela os cumprimentou calorosamente. Surpreendentemente, eles se deram muito bem, mas dessa vez também havia um certo encrenqueiro se juntando a eles. Irmão mais velho idiota. Você é um flertador. Anabi, mais vocal que a irmã, correu até Tachibana e de brincadeira, deu-lhe uma cabeçada no estômago. Tachibana riu e bagunçou seu cabelo. Ele não tinha certeza se essa era a maneira de Anabi demonstrar afeição ou apenas provocá-lo. Hinata, entre um momento, disse Tachibana, gentilmente persuadindo Anabi e levando Hinata para dentro da casa. Lá dentro, Kaguya estava sentada em silêncio. Olá, Kaguya-sama. Hinata a cumprimentou respeitosamente, tentando se curvar, mas Tachibana a impediu. Não precisa ser tão formal. Apenas trate Kaguya como qualquer outra pessoa, Tachibana a tranquilizou. Além disso, você é minha namorada. Quem neste mundo ousa pedir respeito a você? Embora suas palavras carregassem um senso de arrogância, era difícil argumentar contra elas. Tachibana era agora o rei sem coroa do mundo ninja, e o status de Hinata havia aumentado junto com o dele.
Pode-se dizer que além dele, todas as suas namoradas vinham em segundo plano, nenhuma ousaria enfrentá-las ou desrespeitá-las. Não depois do que ele fez. Mas, Kaguya-sama é nossa ancestral. A voz de Hinata vacilou, lembrando-se de como seu pai, Yashi Yuga, quase se curvou em reverência ao ver Kaguya. Você pode me chamar pelo nome, interrompeu Kaguya. Sim, respondeu Hinata, vendo que nem mesmo a pessoa em questão se importava. Satisfeito com a conversa, Tachibana falou novamente. Deixa o resto com você. Cuide da segurança de Hinata. Kaguya assentiu, flutuando até Hinata e colocando a mão gentilmente em sua testa. Hinata, sem saber o que estava acontecendo, sentiu um chakra extremamente potente fluir em seu corpo. O chakra que já estava dentro dela pareceu reconhecer sua superioridade e começou a encolher. Ela é mais forte do que eu esperava, observou Kaguya. Hinata apenas franziu a testa levemente, mostrando que seu corpo aguentava o poderoso chakra. Cuidadosamente, Kaguya enviou outro fluxo de chakra. Os dois chakras começaram a se fundir. A ativação do Tenseigan exigiu a fusão de um Byakugan de alta pureza com o chakra Otsutsuki. À medida que os chakras se fundiam, uma energia poderosa surgiu no corpo de Hinata. Ela instintivamente abriu os olhos, mas dessa vez eles pareciam diferentes. O tom azul habitual estava desaparecendo, e suas pupilas brancas e puras brilhavam com novo poder. Hinata ofegou, cobrindo os olhos enquanto uma sensação de formigamento a deixava desconfortável. Relaxe, Hinata. Seus olhos estão evoluindo, e o chakra de Kaguya também está melhorando sua constituição, disse Tachibana suavemente, puxando o ar para seus braços. Quando esse processo estiver concluído, você se tornará muito mais forte do que antes. Capítulo 270. A evolução do Tenseigan não aconteceria da noite para o dia. Hinata não só teve que se ajustar ao aumento repentino de chakra dentro dela, mas também teve que esperar a transformação de seus olhos. Otsutsuki Kaguya, que estava cuidando de Hinata, se viu diante dessa situação pela primeira vez. Mesmo dentro do clã Otsutsuki, embora o Byakugan evolua, ele não se manifesta da mesma forma que o de Hinata estava se transformando. De acordo com Tachibana, o Tenseigan possuía poderes muito semelhantes ao Rinnegan, mas era superior em termos de capacidade de ataque absoluto. Intrigada, Kaguya ficou profundamente interessada e quis ver mais. Para cuidar melhor de Hinata, que estava temporariamente cega, Tachibana decidiu deixá-la em casa, onde ela poderia se recuperar em segurança. 3 meses se passaram num piscar de olhos. Para Tachibana, era um momento de relaxamento, aproveitando o que parecia ser uma aposentadoria. Mas para o mundo ninja, esses 3 meses trouxeram mudanças monumentais. Quase simultaneamente, todas as nações declararam sua integração ao recém-formado país dos ninjas. Uma nova nação, sem precedentes em tamanho e poder, agora abrangia todo o continente. As 5 aldeias ocultas enviaram forças para capturar os nobres e daímios restantes, levando a um expurgo generalizado. Os antigos governantes, aqueles que antes detinham o poder, criaram suas próprias forças ninjas e samurais. Os 12 guerreiros guardiões, por exemplo, eram ninjas de elite que protegiam os daímios, com cada membro tendo pelo menos nível Jounin. Embora outros nobres não tivessem tais configurações de elite, suas forças ainda eram grandes em número. Até o Uchiha Madara e Senju Hashirama intervieram 2 vezes, ansiosos para testar seus poderes após anos de inatividade. A intervenção deles serviu para acalmar a situação em grande parte, principalmente porque eles sempre acabavam brigando no final. Após esse expurgo, o país dos ninjas acumulou uma imensa quantidade de riqueza e recursos, que foram usados para construir uma nova vila escondida. O papel dos ninjas começou a mudar. No passado, muitas missões ninja tinham como alvo nações inimigas. Assassinatos, espionagem e outras atividades clandestinas constituíam uma parcela significativa da renda de uma aldeia. Agora, com a unificação de todas as nações, Tachibana proibiu tais tarefas. Com o fim dessas fontes de missões, os ninjas precisavam de novos papéis para preencher. Tachibana já havia preparado uma solução. A partir de agora, a segurança de todas as grandes cidades será responsabilidade dos ninjas enviados por País dos Ninjas. Nos arredores da Floresta da Morte, um edifício imponente, ainda mais alto que o do Hokage, substituiu as estruturas originais. Este novo edifício serviu como centro político de todo o mundo ninja, responsável por administrar seus assuntos. No último andar, dentro do escritório mais imponente, Tachibana revisou alguns relatórios enviados por Nara Shikaku. Está indo bem, tudo está florescendo. Mas há uma coisa que precisa ser ajustada. Eu disse que os ninjas do futuro deveriam ser de elite, mas isso não significa que os outros não devam aprender ninjutsu. Deveríamos estabelecer escolas ninja em todas as grandes cidades para ensinar os princípios básicos do refinamento do chakra. Tachibana apontou para uma regra específica e falou com Shikaku, que estava diante dele. Mas se tantas pessoas aprendessem ninjutsu, isso não causaria problemas no futuro? Perguntou Shikaku, inseguro sobre as intenções de Tachibana. Nara Shikaku, com sua mente afiada, acreditava que somente aqueles com potencial real deveriam exercer tal poder para evitar o caos. Ninjutsu não é só para combate, respondeu Tachibana. Também pode ser usado na vida cotidiana. Tachibana levantou um dedo. Não ensinaremos técnicas avançadas. Meu objetivo é simples: popularizar o uso dos chakras.
Muitas pessoas no mundo ninja podem usar chakra, mas devido às suas pequenas reservas, elas foram descartadas por não terem potencial ninja. Mas mesmo os agricultores com treinamento básico de chakra podem aumentar sua força e produtividade. Entendendo isso, Shikaku assentiu e saiu do escritório, percebendo a verdadeira intenção de Tachibana. Tachibana não queria mais ninjas. Ele queria dar a todos a oportunidade de melhorar suas vidas, de mudar seu destino. Depois que Shikaku foi embora, Tachibana invocou o painel do sistema. Personagem: Tachibana Camille. Idade: 17. Avaliação: o rei sem coroa do mundo ninja, incomparável em todo o planeta. Desde que atingiu o nível dos 6 caminhos, Tachibana não prestou muita atenção aos seus atributos. A única coisa que ele levava em conta era sua idade e avaliação. E olhando para eles agora, algo ficou claro para ele. Ele ganhou invencibilidade. No entanto, hoje Tachibana não estava verificando seu status apenas por curiosidade. Ele tinha uma tarefa a entregar. Sistema: envie a tarefa de unificar o mundo ninja. Jin. O anfitrião atendeu aos requisitos mínimos para a tarefa. Confirmar envio? Sim, envie. O sistema solicitou confirmação novamente, pois essa tarefa era aberta e as recompensas variariam de acordo com o nível de conclusão. Desde que os padrões mínimos fossem atendidos, a tarefa poderia ser enviada, embora as recompensas fossem diferentes. Tachibana fizera todo o possível para colocar o mundo ninja no caminho certo. Não havia mais sentido em esperar. Era hora de ver as recompensas do sistema. E avaliando. É tarefa concluída. Nível de conclusão: excelente. A avaliação: você trouxe conceitos avançados para o mundo ninja, encerrou milênios de guerra com força absoluta e colocou o mundo no caminho para um futuro melhor. Recompensa: oportunidade de evolução suprema. Tachibana não ficou surpreso com a alta avaliação do sistema. Afinal, o mundo não poderia ter terminado em pior estado. Contanto que mudanças fossem feitas, o resultado certamente seria positivo. Essa evolução suprema é algo como aprimorar um jutsu como o Rasengan para o Rasen Shuriken? Se fosse assim, Tachibana não tinha certeza se a recompensa valeria todo o esforço que ele havia feito. A evolução suprema permite a transformação de ninjutsu, poderes oculares ou até mesmo senjutsu, produzindo efeitos incríveis. Escolha com sabedoria, anfitrião. Ao ouvir isso, os olhos de Tachibana brilharam. Isso parecia muito mais promissor. Após um momento de contemplação, Tachibana tomou sua decisão. Sistema: use a sublimação na minha técnica ocular, Devorador de Estrelas. Jin. Evolução concluída. Parabéns ao anfitrião. Capítulo 271. Na primeira metade da Grand Line, na entrada da rota marítima, havia 7 ilhas, uma das quais era Whiskey Peak. À primeira vista, parece uma cidade pequena que acolhe piratas, mas, na verdade, era um centro de caçadores de recompensas. Alguns dias atrás, vários indivíduos vestidos de forma estranha chegaram à cidade, mas sua chegada não causou comoção. A razão era simples: não havia recompensas por suas cabeças. Para os caçadores de recompensas que vivem da captura de piratas, esses recém-chegados não tinham interesse. Em uma pousada comum, esse pequeno grupo se reuniu. Entre eles estava um homem alto, musculoso e careca fazendo algo inesperado: dar aulas. Ele segurava um pedaço de madeira e apontava para um quadro negro. O clima, as correntes oceânicas e os fenômenos celestes da Grand Line são caóticos. Sem uma postura logística ou uma postura eterna, você se perderá, explicou ele. As pessoas na plateia estavam sentadas com expressões entediadas, ouvindo pela metade. Um jovem no fundo franziu a testa levemente antes de bater a palma da mão na mesa. Bang! O som alto não assustou seus companheiros, mas aterrorizou o homem corpulento que estava falando. Ele imediatamente caiu de joelhos. Poupe minha vida, senhor. Eu lhe contei tudo o que sei. O sujeito que estava implorando era Dais Bonês, também conhecido como Senhor. O membro da Baroque Works e portador da Supa Supa no Mi. Sua habilidade o tornou um espadachim formidável, mas até ele foi humilhado por esses estranhos. O jovem, que tinha acabado de bater na mesa, não estava interessado nos apelos de Dais. Você não consegue prestar atenção durante as aulas? Esse homem foi difícil de encontrar, disse ele com um tom exasperado. Ele localizou esse cara para que ele pudesse ensinar ao grupo sobre várias coisas pertencentes a este mundo. Deidara estava curvado em uma mesa e parecia derrotado. Tachibana-san, isso é tão chato. Não me sentia tão entediado desde que estive em Vagakure. Só quero explodir alguma coisa. Outro jovem com uma longa espada na cintura zombou. Eu poderia conquistar esses mares com facilidade. Qual o sentido de toda essa bobagem? Era o Shira Sasuke. Não fale tão arrogantemente, Uchiha retrucou Senju Tobirama, com seus cabelos grisalhos balançando enquanto repreendia Sasuke. Este último apenas revirou os olhos e se virou. Tachibana, agora recostado na cadeira, suspirou. Seu semblante estava muito mais pálido do que antes, e ele até parecia um pouco doente. Este grupo era muito indisciplinado para se estabelecer e absorver o senso comum deste novo mundo. Parecia que eles não iriam se adaptar ao mundo pirata. Em vez disso, o mundo teria que se adaptar a eles. Olhando para Dais Bonês, que ainda estava de joelhos, Tachibana perguntou: você tem mais alguma coisa para nos ensinar? Dais começou a suar frio, com a mente em branco. Ele já havia compartilhado tudo o que sabia com esses estranhos aterrorizantes. Você sabe usar aqui? Perguntou Tachibana. Dais permaneceu em silêncio, o suor em sua testa pingando mais rápido. Aqui era um símbolo de poder neste mundo, e poucos na primeira metade da Grand Line o dominavam.
Sendo um líder menor em uma organização criminosa, como ele poderia ser um daqueles que aprenderam isso? Vendo sua expressão, Tachibana acenou com a mão em sinal de desdém. Tudo bem, Sasuke, faça isso. O Sharingan de Sasuke brilhou em vermelho e num instante Das caiu inconsciente. Hora da reunião, anunciou Tachibana, chamando todos para se reunirem. Sem a presença de estranhos, era seguro discutir seus planos. O grupo era formado por Uchiha Sasuke, Senju Tobirama, Kizami Oshigaki, Sasori e Deidara. Todos indivíduos trazidos a este mundo por Tachibana. Apesar de suas origens diversas, eles tinham uma coisa em comum, a solidão. Todos tinham sido rejeitados em suas respectivas vidas e agora estavam unidos sob a liderança de Tachibana. Nos últimos dias, vocês se familiarizaram com este mundo. O que acham? Perguntou Tachibana, reclinado como um nobre. Sasuke falou primeiro com um tom carregado de desdém. Barbárie, pecado, imundície e caos. Descordo, respondeu Deidara com os olhos brilhando de excitação. As explosões neste mundo são muito mais interessantes do que no mundo ninja. Aqui posso liberar minha arte sem me preocupar com fraquezas elementais. Tachibana olhou para Deidara, sentindo pena dele. Toda vez que Deidara tentava usar sua arte explosiva, ele inevitavelmente enfrentava um oponente proficiente no estilo relâmpago, anulando seus esforços. A verdadeira arte é eterna, Sasori interrompeu, corrigindo Deidara. Não importa o mundo, enquanto eu existir, levarei a verdadeira arte comigo. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. É uma pena que Kakuzu não tenha chegado aqui. Ele teria adorado este mundo. Kizami sorriu e acenou com a cabeça em direção a Tachibana. Não importa como este mundo seja. Enquanto você estiver conosco, seguiremos sua liderança. Tachibana dispensou o elogio. Sou apenas um desconhecido agora. Modéstia não combina com você, Sasuke murmurou, revirando os olhos para Kizami e Tachibana. Finalmente, Tobirama se inclinou para a frente com uma expressão séria. Quero saber por que estamos aqui. Qual é o nosso propósito? Todos voltaram sua atenção para Tachibana. O mundo ninja é muito pequeno, começou Tachibana, esfregando o queixo pensativo. Precisamos de mais espaço, tanto para nós quanto para o nosso povo. Ele estendeu a mão, e um broto verde cresceu de sua palma, envolvendo seus dedos afetuosamente. Até minha árvore divina precisa de nutrientes. O grupo trocou olhares inquietos. Todos se lembraram da devastação causada pela árvore divina no mundo ninja. Embora fosse apenas um broto agora, as memórias de seu poder destrutivo ainda estavam frescas. Você quer plantar uma árvore divina neste mundo? Tobirama perguntou com a voz tensa. Tachibana riu baixinho. Não se preocupe. A energia natural aqui é abundante. Uma árvore divina não fará mal a este mundo. Com o estalar de dedos, o broto desapareceu e Tachibana sentou-se. Agora vamos discutir nossos próximos passos. Preciso que todos vocês dominem o aqui antes de fazermos qualquer movimento significativo. É a maneira mais eficaz de aumentar seu poder neste mundo. Sasuke levantou uma sobrancelha. Onde aprendemos isso? Tachibana pegou um mapa e apontou para o arquipélago de Sabaldi. Tem um lugar lá chamado Bar de Extorsão da Shaq. Você encontrará Silvers Heilig, o antigo imediato de Golden Roger. Ele vai te ensinar. Sasuke ficou intrigado. Ele tinha ouvido falar de Golden Roger, o lendário rei dos piratas, cujas ações mergulharam o mundo no caos. Este é um teste, continuou Tachibana. Não vou oferecer nenhuma ajuda. Somente aqueles que conseguirem chegar a Sabaldi e aprender aqui poderão participar dos planos futuros. Deidara sorriu. Sem problemas. Eu cuido disso facilmente. Os outros permaneceram em silêncio, mas suas expressões determinadas diziam muito. Tachibana sentiu, satisfeito. Ótimo. Eu sabia que isso não seria um problema para você. O que vem depois disso? Tobirama perguntou novamente. Deveríamos começar a reivindicar território? Tachibana balançou a cabeça. Ainda não. Eu tenho um plano. Vocês todos agirão de acordo com minhas instruções quando chegar a hora. Ele se virou para Tobirama. Talvez você precise se disfarçar por um tempo. Diga-me, você tem interesse em se juntar ao governo mundial? O governo mundial? Tobirama franziu a testa. Sim. Mais especificamente, preciso que você se infiltre nas organizações do CP. Tobirama pensou por um momento antes de concordar. Tudo bem. Vou subindo aos poucos. Tachibana sorriu e então voltou sua atenção para Sasuke. Depois que você aprender aqui, quero que você se junte aos piratas do Barba Branca. Sasuke fez uma careta. Prefiro trabalhar sozinho. Mande Kizami em seu lugar. Tachibana levantou um dedo, sorrindo. 1000 pontos de desempenho por mês. Estou dentro, respondeu Sasuke instantaneamente, atraindo olhares de inveja dos outros. Os pontos de desempenho eram um sistema de recompensa que Tachibana havia introduzido, permitindo que eles trocassem pontos por vários benefícios, incluindo ninjutsu poderoso e até mesmo ressurreição. 500 pontos de desempenho podem ser trocados por um ninjutsu de nível A. 2000 pontos permitem que você troque por um ninjutsu de nível S. 5000 pontos podem ser trocados por um Kekkei Genkai de atributo duplo. E assim por diante. Com 100.000 pontos de desempenho, você pode até pedir para Tachibana ressuscitar alguém para você. Quando essa última opção foi revelada, inúmeras pessoas foram levadas à beira da obsessão. Quem não tem um amigo ou familiar que lamenta ter perdido?
Contanto que você trabalhe duro e acumule pontos suficientes, você poderá se reunir com seus entes queridos novamente. No entanto, ganhar pontos de desempenho não era fácil. Havia um sistema de avaliação rigoroso em vigor. Missões de classificação D não rendem pontos, enquanto missões de classificação C oferecem de 10 a 30 pontos. Missões de classificação A recompensam entre 50 e 100 pontos. Quanto às missões de classificação S, elas fornecem apenas algumas centenas de pontos. Claro, você pode ganhar contribuições por outros meios, mas eles são rigorosamente regulamentados. O mundo ninja de hoje era pacífico demais. Não havia missões de alto nível suficientes para todos completarem. Não é de se admirar que o ímpeto de Sasuke tenha se intensificado instantaneamente. Ele ansiava por ver seus pais novamente. 1000 pontos por mês. Isso equivale a completar 4 ou 5 missões de classificação S nesse tempo. Tachibana observou a nova energia de Sasuke e sentiu uma sensação de alívio. Não importa o quão rebelde um adolescente possa ser, o peso das pressões da vida o fará ceder. Pelo menos o antes arrogante Sasuke havia se transformado. Agora ele era um garoto trabalhador e determinado, lutando pelo renascimento do clã Uchiha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 272. Tachibana, por que você está tão familiarizado com este mundo? Depois de hesitar por um longo tempo, Sasuke finalmente cedeu à curiosidade e perguntou. Não era só ele, os outros compartilhavam os mesmos pensamentos. Desde que chegou a esse mundo estranho, não importava quão bizarros os eventos fossem, Tachibana permaneceu imperturbável. Seu comportamento calmo era como se nada disso fosse uma surpresa para ele. Até Senju Tobirama ficou surpreso quando viu pela primeira vez os habitantes deste novo mundo. Seres estranhos que pareciam muito distantes dos humanos. Alguns deles eram tão grotescos que até as criaturas mais feias do mundo ninja pareciam bonitas em comparação. Mas Tachibana? Ele se adaptou a este mundo rapidamente e já havia subjugado alguns de seus indivíduos mais poderosos. Porque está tudo aqui, disse Tachibana enigmaticamente batendo na têmpora. Seus olhos brilhavam com um olhar de conhecimento. Senju Tobirama o observou atentamente, com as sobrancelhas franzidas em pensamento. Então, como se tivesse percebido, seus olhos se arregalaram. Agora entendo. Você, que rivalizava até com o sábio dos 6 caminhos, deve ter desenvolvido algum tipo de técnica mental. Fascinante. Eu adoraria estudá-la. Haverá oportunidades para isso, respondeu Tachibana com um sorriso irônico e assentindo em reconhecimento. Internamente, ele estava aliviado. Esses indivíduos perspicazes conseguiam inventar teorias do nada. Tobirama praticamente elaborou uma explicação lógica sem que Tachibana precisasse dizer nada. Ele silenciosamente agradeceu por isso. Agora, quanto ao resto. Com certeza, a expressão deles mudou para uma de compreensão. Até mesmo Sasuke. Eles acreditaram na suposição de Tobirama. Tachibana, sentindo-se satisfeito com a reviravolta dos acontecimentos, mentalmente deu um tapinha nas próprias costas e voltou sua atenção para a dupla que estava diante dele. E vocês dois? Precisam ou desejam alguma coisa? Tachibana estava pensando em como utilizar Deidara e Sasori neste mundo. Embora mantê-los por perto como estavam agora parecesse um desperdício, ele ainda não havia descoberto um papel adequado para eles. Poder. Preciso ficar mais forte, disse Sasori em voz baixa e determinada. Ele já havia percebido a diferença entre este mundo e o mundo ninja. Aqui até os fracos pareciam absurdamente duráveis. Tomemos como exemplo Dais Bonês, um shinobi do nível Jounin poderia derrotá-lo com facilidade, mas sua resiliência era fora do comum. Ferimentos que teriam matado um ninja representavam apenas pequenos contratempos para essas pessoas. Sasori, o mestre em venenos e marionetes, sabia que precisava aprimorar sua arte. Caso contrário, suas técnicas atuais podem nem arranhar alguns desses seres poderosos. Tachibana pensou por um momento, então uma solução lhe ocorreu. Kof, você já ouviu falar dos Shichibukai, certo? Sasori assentiu, olhando para o inconsciente Dais Bonês. O chefe dele não é um deles? Exatamente. E há outro Shichibukai chamado Gekko Moria. Ele coleta cadáveres em grandes quantidades e até os controla. Imagino que isso possa lhe interessar. Os olhos de Sasori brilharam ao pensar no estoque de corpos de Moria. Criar marionetes humanas era sua especialidade, e um novo suprimento de espécimes era sempre bem-vindo. Você e Deidara deveriam fazer uma visita a Moria. Se a oportunidade surgir, considerem assumir o lugar dele como Shichibukai. Sem problemas, respondeu Sasori confiantemente. Tachibana então compartilhou algumas coisas sobre Moria com ele. Depois de ouvir sobre as habilidades de Moria e analisar seu potencial, ele teve certeza de que, quando dominassem o aqui deste mundo, derrotar Moria seria uma tarefa simples. Tachibana então se virou para Kizami, que esperava pacientemente. O sorriso irônico em seu rosto de tubarão indicava sua expectativa. Kizami, tenho algo específico em mente para você. O sorriso de Kizami se alargou. Pronto para tudo, Tachibana-san. Este mundo é ideal para alguém como você, um mestre do estilo água, capaz de drenar o chakra dos outros. Você enfrentará muitos que dependem de poderes baseados em frutas, o que o torna uma força formidável. Mas eu não deveria ficar ao seu lado, Tachibana? Para ajudá-lo, perguntou Kizami, surpreso por estar sendo mandado embora. Tachibana tossiu, dispensando o assunto com um aceno. Eu pareço alguém que precisa de um guarda-costas? A sala ficou em silêncio. Todos olharam para Tachibana, que claramente não estava em sua melhor forma, tossindo entre as frases.
Sua bravata não condizia com seu estado atual. Tachibana pigarreou desajeitadamente novamente. É só um pequeno problema, só isso. Livrando-se da tensão, ele deu ordens a Kizami. Você irá com 10 bonês para Alabasta e assumirá o controle de Crocodile. Preciso do seu segundo em comando, Nico Robin, do nosso lado. Entendido, respondeu Kizami, sem hesitar. Mas antes de sair, Tachibana colocou a mão sobre o abdômen. Uma onda de chakra fluiu para Kizami, e os olhos de Senju Tobirama se estreitaram diante do imenso poder que estava sendo transferido. Este chakra é uma besta com cauda, murmurou Tobirama, reconhecendo a presença imediatamente. Deidara concordou com a cabeça. Eu reconheceria esse chakra de qualquer lugar. São as 3 caudas. Exatamente, confirmou Tachibana, selando o poder dentro de Kizami. De agora em diante, o 3 caudas irá ajudá-lo. Use sua força com sabedoria. Kizami curvou-se levemente grato pelo poder adicional. Com isso ele e 10 bones partiram. Quando a sala esvaziou, Tachibana afundou novamente no sofá, suspirando pesadamente. Esses efeitos colaterais são muito dolorosos. Esfregando a têmpora, ele cobriu o olho direito, a fonte de sua aflição atual. Diferentemente de ferimentos ou doenças comuns, que poderiam ser curados com ninjutsu médico, isso era algo diferente, um efeito colateral de um novo e poderoso jutsu. Rin Sharingan, Reino da Criação, a habilidade única que ele ganhou após unificar o mundo ninja. Essa técnica permitiu que ele capturasse mundos e os armazenasse em seu espaço pessoal, criando seu próprio universo em miniatura. Com cada planeta que ele adicionava, sua força aumentava exponencialmente. Eventualmente, ele controlaria bilhões desses mundos, tornando-se um verdadeiro mestre do cosmos. No entanto, o esforço de manejar uma técnica tão poderosa tão cedo o afetou. Ele era simplesmente muito impaciente, ultrapassando seus limites antes que seu corpo estivesse pronto. Tachibana suspirou novamente, levando uma garrafa de bebida aos lábios. Ele já havia engolido todo o mundo ninja, armazenando-o em seu espaço pessoal. No entanto, o mundo ninja original permaneceu inalterado, como se nunca tivesse sido movido. As pessoas continuaram com suas vidas, alheias ao fato de que seu mundo havia sido absorvido pela dimensão dele. Somente Tachibana sabia a verdade. Capítulo 273. Tachibana sentou-se preguiçosamente, inspirando profundamente enquanto o homem à sua frente continuava a falar sobre os eventos do dia. Embora Tachibana tenha conseguido trazer todo o mundo ninja para seu espaço, seu poder atual não era forte o suficiente para assimilá-lo completamente. Em vez de se tornar um trunfo, o mundo ninja se tornou um fardo, drenando uma quantidade significativa de sua energia para se manter. Embora se diga que ser um shinobi de nível dos 6 caminhos concede poder de nível mundial, isso normalmente se refere a controlar algo, talvez na escala da lua, por exemplo. Tachibana superou em muito a classe nível típico dos 6 caminhos, mas ainda não havia passado por uma verdadeira transformação em poder. O fato de ele ter conseguido atrair todo o mundo ninja para seu espaço ocular foi em grande parte um golpe de sorte. Felizmente funcionou. Essa ação arriscada poderia ter levado a resultados desastrosos, mas ele ficou feliz por isso não ter acontecido. Depois de apenas alguns dias de relativa paz, Tachibana foi forçado a retomar sua jornada de se fortalecer novamente. Com todos os seus pontos gastos no sistema, Tachibana se viu seguindo um caminho semelhante ao do clã Otsutsuki, plantando árvores em diferentes mundos. Ao contrário deles, porém, ele tinha a capacidade de plantar suas árvores divinas em qualquer mundo de sua escolha, expandindo sua influência pelo multiverso. Seu primeiro alvo foi a Terra Sagrada de Mariejois, que ele reivindicou como seu berçário. Meio mês depois, um navio pirata danificado atravessou com dificuldade o Cowbelt, retornando ao Mar do Leste. Esse feito foi surpreendente, pois a maioria dos piratas que entraram na Grand Line nunca mais voltaram. Os piratas tinham apenas 2 opções, ficar mais fortes ou perecer na perseguição. O Cowbelt, com sua falta de vento e monstruosos reis dos mares, era uma barreira mortal entre os 4 mares e a Grand Line. A bordo, a tripulação não parecia aliviada por ter sobrevivido. Em vez disso, eles se reuniram nervosamente do lado de fora dos aposentos do capitão, e um deles, que parecia ser o líder, perguntou através da porta: Senhor, chegamos de volta ao Mar do Leste. Isso foi rápido. Vá para a ilha Shimotsuki, ou seja lá como for o nome, disse uma voz sonolenta lá de dentro. O rosto da pessoa empalideceu. Senhor, não foi isso que o senhor disse antes. Antes que ele pudesse terminar, uma trepadeira atravessou a porta e o envolveu firmemente. Você tem algum problema com isso? Tachibana emergiu lentamente, seu olhar frio e perturbador. Não, meu senhor, disse o homem, engasgado, seu rosto ficando vermelho enquanto a videira o apertava. Seu nome era Og, capitão dos Piratas Cães Viciosos, um grupo notório do Mar do Leste. Og tinha a habilidade da Inui no Mi, que lhe garantia a forma de um cão enorme. Ele já foi temido em todo o Mar do Leste, mas agora não passava de uma ferramenta para as ambições de Tachibana. A tripulação de Og caiu sob a influência de Tachibana depois que ele embarcou facilmente no navio. Apesar dos esforços de Og para escapar usando tudo o que tinha, seu destino estava selado. Depois de testemunhar o poder avassalador de Tachibana em primeira mão, eles concordaram relutantemente em ajudá-lo a retornar ao Mar do Leste através do perigoso Cowbelt. Graças a Tachibana, eles só tiveram que se preocupar com o mau tempo e não com os monstros marinhos. Tachibana soltou Og e subiu no convés. Ele olhou para a cidade movimentada à frente e perguntou:
Onde estamos? Logtown, meu senhor. É a última cidade de reabastecimento antes da Montanha Reversa. Quase todo mundo passa por ela para entrar na Grand Line, respondeu rapidamente um pirata. Logtown. Os olhos de Tachibana brilharam. Era um marco famoso, a cidade onde tudo começou. A execução do rei pirata Gold Roger incendiou o mundo e deu início à Grande Era Pirata. Og mancou atrás de Tachibana, explicando por que eles atracaram em Logtown. O navio deles sofreu grandes danos durante a travessia e precisava de reparos, enquanto a tripulação precisava reabastecer água potável e provisões. Tachibana, apesar de sua constituição modesta, sempre comia mais em todas as refeições, para a grande frustração do cozinheiro. Tudo bem, cuidem dos seus negócios, disse Tachibana, dispensando a equipe. E nem pensem em fugir. Isso só fará com que suas mortes cheguem mais rápido. Og estremeceu, lembrando vividamente de como Tachibana havia esmagado sem esforço vários reis do mar colossais com um aceno casual de mãos. Ele não tinha dúvidas de que a ameaça era real. Com um rápido aceno de cabeça, correu para cumprir suas ordens. Ao desembarcar do navio, Tachibana começou a vagar por Logtown. Como última parada antes de entrar na Grand Line e local da execução do rei pirata, a cidade era um ponto turístico, atraindo visitantes de todos os lados. A arquitetura era muito diferente de tudo que Tachibana já tinha visto no mundo ninja, e ele se sentiu estranhamente em paz enquanto passeava pelas ruas movimentadas. Olhando as lojas sem comprar nada, ele ainda estava quebrado no momento. Por fim, suas andanças o levaram à praça da prefeitura, o local da execução de Roger. Uma grande multidão se reuniu sob a plataforma de execução, falando em voz baixa sobre o momento infame que mudou o mundo para sempre. Quer meu tesouro? Se quiser, pode ficar com ele. Deixei tudo que juntei lá. As palavras finais de Roger desencadearam uma onda de ambição pelos mares, dando início à Grande Era Pirata. Tachibana ficou ali, ouvindo os murmúrios da multidão, imaginando como eles se sentiam em relação ao legado de Roger. Roger se arrependeria de ter dito essas palavras? Se tivesse vivido, ele as retiraria. Por que ele os levaria de volta? Ele é um pirata. O que ele fez aumentou o caos, então ele não vai se arrepender. Isso é verdade, mas... O corvo continuou murmurando, mas então... Não sei se Roger se arrepende, uma voz áspera soou atrás de Tachibana. Mas se ele ainda estivesse vivo, eu o prenderia para ser executado mais uma vez. Tachibana se virou para olhar a pessoa, curioso para ver quem havia falado com tanta confiança. Capítulo 274. Capitão Sommer. O Capitão Sommer está aqui. A multidão se agitou, e Tachibana olhou para trás com interesse na comoção. Uma figura alta com longos cabelos brancos prateados e um rosto rebelde, aproximou-se com 2 charutos pendurados na boca. Era o Capitão Sommer, também conhecido como Caçador Branco, um oficial da marinha de Logtown e usuário de Moku Moku no Mi. O que é esse olhar? Sommer e Tachibana se encararam por alguns segundos antes de Sommer levantar uma sobrancelha. Estou apenas curioso, só isso, respondeu Tachibana com um sorriso, desviando o olhar. A arrogância desse cara é selvagem. Ele acha que pode derrotar Roger. Tachibana balançou a cabeça. Seu interesse em Sommer surgiu principalmente por assistir ao anime originalmente. Antes do salto temporal de 2 anos, Sommer era quase imbatível, e 2 anos depois isso não era mais verdade, simplesmente não era mais o suficiente. Seu relacionamento com Luffy lembrava um pouco de Garp e Roger, embora Sommer não fosse tão extremo quanto Garp. No começo, os poderes Logia de Sommer permitiam que ele intimidasse Luffy, mas depois... isso não importava mais tanto. Além disso, em determinado momento ele até teria morrido. Se não fosse pela intervenção de Aokiji, do Flamingo teria acabado. Sommer observou Tachibana por mais um instante, mas não disse nada. Viu Tachibana se afastando, mas não o impediu. Quem é esse cara? Algo na atitude calma de Tachibana não lhe agradava, embora ele não conseguisse sentir nenhuma malícia. Tachiji, Sommer chamou, virando-se para seu subordinado. Descubra quem é esse cara, ele sussurrou. Imediatamente, capitão. Tachiji respondeu e saiu apressada. Quando o sol se pôs, Tachibana, depois de vagar pela cidade, retornou ao seu navio. Og e os outros ainda não haviam retornado, deixando apenas alguns membros da tripulação a bordo para ficar de guarda. No entanto, algo estava errado. No depósito, uma certa figura vasculhava as pilhas de entulho. Pode-se perceber que ela era uma mulher. Como pode haver tão pouco dinheiro em um navio tão grande? Murmurou a garota, frustrada. Essa era Nami, que era famosa por seus roubos. Ela estava de olho neste galeão de 3 mastros desde o momento em que o avistou. Ela presumiu que o navio, pertencente aos antigos senhores do Mar do Leste, devia estar transportando alguns tesouros enormes de sua viagem pela Grand Line. Ela finalmente encontrou a chance de embarcar furtivamente quando a maior parte da tripulação deixou o porto. Entretanto, depois de procurar, ela só conseguiu encontrar algumas centenas de milhares de belis. Eles devem estar escondendo em outro lugar. Muito pouco para um navio como este. Tem uma trava escondida ali, disse uma voz de repente, assustando-a. Você pode tentar abri-la. Sem pensar, Nami respondeu, obrigada. Mas ela congelou imediatamente depois de dizer isso. Ela se virou lentamente e encontrou um jovem sorrindo para ela. Então é ela, pensou Tachibana. 10 minutos depois, Nami, presa pelas vinhas, olhou feio para Tachibana, que balançou a cabeça em decepção. Tão plano, disse Tachibana com um suspiro. Não há muito o que ver. Por enquanto. Nami, com o rosto vermelho de fúria, explodiu. Ei, que cara é essa?
Ela pode ter sido amarrada, mas mesmo em cativeiro, Nami era sensível ao aparente desdém de Tachibana. Com apenas 15 anos, ela ainda estava crescendo e não conseguia acreditar na audácia desse cara. Não é nada, respondeu Tachibana friamente. Mas talvez você queira usar mais roupas no futuro. Agarrando o queixo dela gentilmente, ele levantou o rosto dela para encará-la. Nami, confusa com a mudança repentina de humor, perguntou: O quê? O que você quer? Tachibana deu um sorriso irônico. Já ouvi falar de você, Nami, a ladra de gatos. Que tal um acordo? Que tipo de acordo? Ela perguntou cautelosamente. Preciso de um navegador. Você me ajuda e, em troca, eu te ajudo a lidar com os piratas de Arlon. Como você sabe disso? Quer dizer, quem são esses piratas de quem você está falando? Ela ficou chocada no início, mas se recuperou rapidamente. Olha, eu não tenho o dia todo. Eu sei da sua situação e posso te ajudar. É tudo o que você precisa saber. Arlon não é tão poderoso assim. Nami ficou em silêncio diante disso. Dada a situação em que ela se encontrava no momento, ela não teve escolha. Fechado, Nami concordou então. É uma situação vantajosa para mim, mesmo que ele não consiga lidar com eles, então estarei livre novamente. Tachibana sabia que ela estava simplesmente esperando que ele desistisse depois de ver o poder de Arlon. Ele conseguia ver através da tentativa desesperada de enganá-la. Na mente de Nami, Arlon era a pessoa mais perigosa do mundo, alguém que só um tolo tentaria enfrentar. Mais tarde, Og e o resto da tripulação retornaram ao navio, carregando sacolas cheias de suprimentos. Vocês trabalharam duro, Tachibana os cumprimentou enquanto conduzia Nami para o convés. Então, com um aceno casual de mão, estacas de madeira saíram do navio, perfurando Og e seus homens. Nami engasgou horrorizada enquanto observava Tachibana, atordoada por seu poder e perplexa por seu ataque repentino. Por que ele mataria os próprios companheiros de tripulação? Eles não faziam parte da mesma gangue? Além disso, a cena era horrível para ela, ela segurou a boca e engasgou de horror. Por quê? Sidon, um dos poucos ainda vivos, engasgou. Li sua recompensa em Logtown, disse Tachibana, segurando-a. Você massacrou 15 aldeias. Não pode esperar fazer isso e não morrer? Certo. Sem esperar por uma resposta, Tachibana lançou outra onda de estacas de madeira, matando Sidon e os outros instantaneamente. Tachibana olhou para o convés manchado de sangue com desgosto, acenando com a mão para convocar uma onda de água que levou o sangue e os corpos para o mar. O deck logo ficou impecável novamente. Ele então se virou para Nami, que estava pálida e trêmula. Vamos descansar aqui esta noite, disse Tachibana, com a voz calma. Amanhã, partiremos para a Vila Kokoyazi. Nami, ainda abalada, assentiu. Ok. Tachibana não disse mais nada e voltou para sua cabana. Sua força havia diminuído, e o fato de que matar um pirata insignificante como Sidon havia exigido muito mais esforço do que o esperado o deixou desconfortável. Parecia que era hora de retornar às raízes e voltar a ser um curador. Enquanto a brisa noturna soprava pelo convés, Nami ficou ali por um longo tempo, com o coração dividido entre o medo e a esperança. Esse cara, ele realmente conseguiria derrotar Arlon? É isso mesmo. Depois de todo esse tempo, ela ainda nem sabia o nome dele. Capítulo 275. No dia seguinte, o céu estava limpo. Era um dia perfeito para zarpar. De manhã cedo, após confirmar que o tempo estava propício para velejar, Nami preparou rapidamente o barco. Com alguns pequenos ajustes, ela içou as velas e rumou para a vila de Kokoyazi. A ideia de finalmente se libertar das garras de Arlon a encheu de entusiasmo. Sim, ao longo da noite, ela de alguma forma começou a acreditar em Tachibana, principalmente devido às habilidades estranhas que ele demonstrava. Ela nunca tinha visto um homem-peixe fazer isso. Ela mal conseguiu dormir na noite anterior, ansiosa para retornar à sua aldeia e acabar com a opressão. Embora ela ainda estivesse um pouco cética, agora sua esperança estava acesa. E se ele realmente conseguisse fazer isso? Tachibana, por outro lado, caminhou calmamente até o convés, arrastando uma espreguiçadeira atrás de si. Ele casualmente o colocou no chão e sentou-se nele, aproveitando a luz do sol com os olhos fechados, parecendo tão relaxado quanto um velho aposentado. No entanto, apesar de sua aparência calma, sua mente estava ocupada, calculando os próximos passos. Ele sabia que o grupo atual era pequeno demais para causar um impacto significativo neste vasto mundo. Sasuke e os outros foram apenas o começo. Assistir a um anime e agora vivenciá-lo é completamente diferente. Em termos de tamanho, este mundo era muito maior que o mundo ninja. A Grand Line era uma liga completamente diferente, um oceano muito maior em comparação com os pequenos mares do mundo ninja, onde uma única bijudama podia alcançar a margem oposta. No passado, um shinobi de nível Kage podia alterar significativamente a situação. Mas aqui, a força de um Kage era equivalente à de um vice-almirante de elite ou de um Shichibukai de nível inferior em termos de poder de ataque. Tachibana observou durante seu tempo aqui que os ninjas, apesar de suas habilidades poderosas, teriam dificuldades contra a resistência de figuras como vice-almirantes ou Shichibukai. A maioria dos ninjas não tinha resistência suficiente para batalhas longas e provavelmente ficariam exaustos. No entanto, os ninjas tinham suas vantagens. Se suas capacidades físicas melhorassem, essa diferença poderia diminuir rapidamente. E em termos de manipulação de energia, os ninjas podem até levar vantagem. Ele precisava reunir mais pessoas, rápida e cuidadosamente.
Enquanto Nami controlava o navio, ela lançava olhares para Tachibana, curiosa sobre ele. Ele não parecia um lutador, mas a demonstração de poder que ele demonstrou no dia anterior foi nada menos que brutal. Não foi apenas uma luta, foi simplesmente um massacre. Isso deu a Nami um certo nível de confiança nele, mas ele ainda era um enigma para ela. A viagem foi tranquila, com mares calmos e sem encontros com piratas ou reis dos mares. Graças às excelentes habilidades de navegação de Nami, eles chegaram às águas perto da vila Kokoyazi em apenas alguns dias. À medida que se aproximavam do destino, a confiança de Nami vacilou. Será que isso é mesmo uma boa ideia? Ela não conseguiu evitar, pois não tinha experiência em questões de força verdadeira, e sua aldeia estava em jogo. Você vai mesmo enfrentar o Arlong? Ele é um homem-peixe que voltou da Grand Line. Ele é incrivelmente forte, disse ela com a voz denunciando o nervosismo. Apesar do tempo que passaram juntos, Nami percebeu que Tachibana não era como os piratas que ela havia encontrado antes. Além de fazê-la comandar o navio, ele não fez nada malicioso. Na verdade, ele era quase agradável na maneira como falava com ela. Era estranho para ela, mas ela havia decidido mentalmente que ele era, pelo menos, tolerável. Você não quer ser meu navegador? Perguntou Tachibana, espreguiçando-se enquanto se levantava da cadeira de convés. Nami hesitou. Não é isso. Então por que você está hesitando? Vamos cuidar desse lixo logo. Tenho coisas mais importantes para fazer. Tachibana a interrompeu, gesticulando para que ela conduzisse o barco em direção à costa. Tudo bem, mas não me culpe se você morrer. Não vou assumir a responsabilidade, murmurou Nami, girando o leme bruscamente. No Arlong Park, a tripulação de homens-peixe estava no meio de uma festa. Chefe, a Nami não aparece há dias. Você acha que ela fugiu? Perguntou um dos homens-peixe a Arlong. Fugiu? Arlong zombou, tomando um grande gole de sua bebida. Aquela humana não vai fugir. Eu prometi a ela que se ela me trouxesse 100 milhões de belis, eu libertaria a Vila Kokoyazi. Os homens-peixe ao redor dele riram. Não se preocupe, ela provavelmente está por aí roubando mais tesouros enquanto falamos. Sério? Perguntou um homem-peixe em forma de polvo, parecendo inseguro. Ha 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 ha. Arlong gargalhou, segurando a barriga. Esses humanos patéticos. Se ela algum dia me trouxer tanto dinheiro, eu vou pegar e fazer com que ela continue trabalhando para mim. O grupo de homens-peixe caiu na gargalhada novamente, alheio a qualquer sentimento de injustiça. Para eles, os humanos eram uma raça inferior. Eles se viam como superiores e tratavam a matança de aldeões inocentes como um esporte. Apenas o povo homem-peixe abaixou a cabeça, parecendo desconfortável. De repente, um estrondo alto interrompeu o banquete. O muro do Parque Arlong se despedaçou, e duas figuras emergiram da poeira, entrando em cena. Você ouviu isso, Nami? Eles nunca tiveram a intenção de cumprir a promessa. Seu suposto acordo foi apenas uma ilusão, disse Tachibana, com a voz calma, mas autoritária. Neste mundo, somente a força lhe dará o direito de falar em igualdade de condições com os outros. Ele sorriu enquanto se virava para a silenciosa Nami. Havia lágrimas nos cantos dos olhos dela, e ela olhou feio para Arlong. Não se preocupe, eu cuido dele para você, Tachibana a tranquilizou. Quem diabos é você? Arlong gritou com raiva, levantando-se com seus subordinados reunidos ao seu redor. Tachibana acenou com a mão, dispersando a poeira. Ugh, tão feio, feio de caráter e feio na realidade. Claro, não estou falando de todos os homens-peixe, só de você. Tem a Xiarli também. Ela é surpreendentemente bonita. Ao mencionar Xiarli, os olhos de Arlong se arregalaram em choque. Ele nem se importou com o insulto quando ouviu isso. Se esse cara tinha estado na Ilha dos Homens-Peixe naquele momento, ele não deveria ser subestimado. Como você conhece esse nome? Você já esteve na Ilha dos Homens-Peixe? Ainda não, Tachibana deu de ombros. Mas pretendo ir algum dia. Agora, Nami, você tem certeza de que todos os membros dessa pequena gangue estão aqui? Lágrimas ainda escorriam pelo rosto de Nami ao ouvir a confissão anterior de Arlong. O trabalho duro dela era apenas uma piada para ele. Ela realmente foi tola acreditando nas palavras do assassino de sua própria mãe. Sim, todos estão aqui, ela confirmou com a voz trêmula. Incluindo aquele que você matou antes. Todos os membros dos piratas de Arlong foram encontrados. Ótimo. Nos poupa o trabalho de caçá-los, respondeu Tachibana casualmente. Arlong, agora completamente enfurecido, olhou para Nami com fúria. Você ousa me trair, Nami? Quando eu acabar com vocês duas, vou garantir que toda a vila de Kokoyazi sofra por isso. E você, humano humilde, realmente ousou matar um nobre homem-peixe? Capítulo 276. Nobre homem-peixe? Tachibana olhou para a marca no peito de Arlong com uma expressão brincalhona. Não tenho nada pessoal contra os homens-peixe, mas acredito que o respeito vem da força. Ele fez uma pausa e sua voz ficou mais áspera. Mas ainda não vi nada que prove que sua espécie é forte. É uma realidade cruel da qual não gosto, mas na Grand Line, os homens-peixe são tratados como escravos. As mais raras entre vocês são as sereias, que são procuradas e vendidas por um alto preço. Tachibana riu ironicamente. Agora que penso nisso, me pergunto por que esses humanos inferiores, porém nobres, dos quais você continua falando, querem ter uma sereia? Suas palavras acabaram com o orgulho que Arlong havia construído em sua tripulação. Por muito tempo, Arlong pregou que os homens-peixe eram superiores aos humanos e que estavam destinados a dominá-los. Mas as palavras de Tachibana desafiaram essa noção brutalmente. A força não era determinada pelas espécies e no mundo cruel da Grand Line, nem mesmo os homens-peixe foram poupados da opressão. Arlong,
Ele era apenas alguém que não conseguiu sobreviver à brutalidade da Grand Line e fugiu para o Mar do Leste para se mostrar poderoso. Nami observou em choque todos os homens-peixe avançando em fúria contra Tachibana, sua lealdade a Arlong os levando a lutar, mas seu principal motivo era a vergonha e a humilhação. Mas Tachibana se manteve firme, calmo e inabalável. O primeiro homem-peixe que avançou contra ele foi instantaneamente transformado em uma névoa sangrenta por um único soco. Isso só enfureceu ainda mais os outros, que continuaram a se atirar nele, independentemente das consequências. Shiha Tensei. Tachibana levantou a palma da mão e sussurrou. Uma poderosa força repulsiva explodiu dele, e os homens-peixe foram despedaçados, seus corpos arremessados violentamente, com sangue espirrando por toda parte. A cena foi terrivelmente brutal. Nami, no entanto, não sentia medo, apenas uma silenciosa sensação de alívio crescendo dentro dela. Nenhum desses homens-peixe era inocente. Ao ver o massacre, Arlong percebeu que tinha mexido com a pessoa errada. Sem hesitar, ele se virou para fugir. Se ele conseguisse alcançar a água, esse cara que parecia ter a habilidade de uma Akuma no Mi não conseguiria segui-lo. Não se preocupe, nobre homem-peixe. A Banshou tem ponto. Arlong mal havia dado 2 passos quando o poder de Tachibana o puxou de volta. Com um som nauseante, Tachibana sacou sua espada e perfurou o coração de Arlong. Ele morreu instantaneamente. Simplesmente assim, Nami caiu no chão, fraca de alívio. A garota de 15 anos havia suportado muita pressão, e agora que seu pesadelo havia terminado, seu corpo se sentia completamente esgotado. Tachibana não a apressou. Ele simplesmente ficou ali observando-a em silêncio. Ele afagou a cabeça dela e sentiu pena dela. Depois de um longo tempo, quando conseguiu ficar de pé, Nami se jogou nos braços de Tachibana, chorando incontrolavelmente. Obrigado. Finalmente acabou. Ela deitou a cabeça no peito dele. Vendo isso, Tachibana quis descontrair o ambiente. Tudo bem chorar, mas tente não me sujar de ranho. Você vai me ficar devendo roupas novas. Seu idiota. Ela deu um soco no peito dele enquanto ele ria. Ela então levou a notícia da morte de Arlong para a aldeia. No início, ninguém acreditou nela. Mas quando viram os cadáveres no parque, as comemorações começaram. No mundo pirata, se algo acontecesse, eles davam uma festa. Se ganhassem, uma festa. Se perdessem, uma festa para se consolarem. Mas esta era uma ocasião particularmente alegre, então uma celebração com fogueira era necessária. O xerife da vila, Genzo, e a irmã de Nami, Nojiko, agradeceram profusamente a Tachibana. Genzo viu Nami crescer e sabia por que ela se juntou aos piratas Arlong. Felizmente esse pesadelo acabou. Por sua vez, Tachibana aceitou os agradecimentos sem muito alarde. Se ele não tivesse aparecido, eles teriam sido explorados por muitos anos. Então, eles estavam realmente gratos. Depois da festa, em vez de ir para casa, Nami levou Tachibana e Nojiko de volta ao Parque Arlong. Ela tinha mais uma missão, tesouro. Nós vamos encontrá-lo. Mesmo sem a ameaça dos piratas Arlong, a natureza gananciosa de Nami não mudou. Durante todo o banquete, ela ficou pensando no tesouro que Arlong havia acumulado ao longo dos anos. Assim que as festividades terminaram, ela arrastou Tachibana e Nojiko de volta para procurá-lo. Eles logo encontraram a sala secreta onde o tesouro estava armazenado. Nami habilmente abriu a fechadura com alguns movimentos rápidos de agulha. Lá dentro, belis e joias de ouro e prata estavam espalhadas aleatoriamente pelo chão. É meu! Os olhos de Nami brilharam, e ela se jogou no tesouro com um grito de alegria. Meia hora depois, a pilha de dinheiro estava cuidadosamente dividida. Cada pilha continha quase 200 milhões de belis, o que não é uma quantia pequena. Estas são as belis que Arlong roubou dos aldeões ao longo dos anos. Elas devem ser devolvidas. Quanto a esta pilha, ela é minha. Os olhos de Nami brilharam de alegria. Nojiko observou sua irmã impotente. Desde a infância, Nami sempre foi obcecada por riqueza. Tachibana riu baixinho. Então ele estalou os dedos. Um buraco negro apareceu acima, sugando aquela pilha. Você. Nami gaguejou em choque. Bastardo. Esse dinheiro é meu. Nami. Tachibana sorriu ainda mais. Corrija-me se eu estiver errado, mas acredito que fui eu quem derrotou Arlong, certo? Nami assentiu sem pensar. Tachibana deu um tapinha no ombro dela. Então, é justo que eu pegue o tesouro dele, certo? Nami não conseguiu argumentar. Mas ainda assim, por que doeu tanto? Mas, eu lhe darei o caminho. Nami implorou desesperadamente, com lágrimas brotando em seus olhos. Ver tanto dinheiro indo embora doeu mais do que qualquer golpe físico. Tachibana balançou a cabeça cruelmente, inclinando-se perto do ouvido de Nami, abraçando-a gentilmente e sussurrou. Nos últimos dias, você me chamou de preguiçoso 35 vezes, tentou colocar droga na minha comida 5 vezes e jogou água na minha cama 2 vezes. A cada palavra, o rosto de Nami endurecia. Tachibana sorriu ainda mais brilhantemente. Esperei por este dia por muito tempo. Aposto que perder tanto tesouro dói, não é? Doeu. Doeu mais do que qualquer coisa. Nami ficou sem palavras e deprimida. Nojiko olhou para os dois, sua expressão igualmente perplexa. Tachibana deu um tapinha encorajador no ombro de Nami. Não se preocupe. Isso é só o começo. Ah, e eu também peguei as 563.280 belis que você tinha. Vou ficar de olho enquanto você me deve, mesmo que você me pague uma beli de cada vez. Com isso, ele se levantou ereto, sorrindo para Nojiko. Vamos. Depois de um longo dia, é hora de descansar. Somente Nami ficou ali, olhando em choque. Depois de um tempo. Ah,
Você é mesmo humano, Tachibana? Capítulo 277. Por que existem pessoas tão vingativas no mundo? Nami sentiu que estava prestes a desmoronar. A pessoa mais odiosa que ela conheceu ao longo dos anos foi Arlon, o homem-peixe maligno. Mas comparado a Tachibana, Arlon parecia quase humilde. Esse cara pegou todo o dinheiro dela, literalmente, e disse que ela ainda tinha que pagar mais a ele. Nami de repente se lembrou de que havia se vendido para Tachibana como navegadora, e não pôde deixar de sentir que seu futuro parecia sombrio. Observando a explosão de frustração de Nami, Tachibana curvou levemente os cantos da boca, divertido. E é tão divertido provocá-la. Sempre há algo divertido para apimentar uma viagem chata, não é mesmo? Enquanto Tachibana provocava distraidamente seu navegador, Sasuke e os outros estavam partindo em suas próprias aventuras, tendo chegado ao arquipélago de Sabaody. Claro, eles não viajaram juntos. Era simples, cada um tinha sua própria missão. Sasuke, representando a si mesmo, era selvagem e frequentemente desconectado dos outros. Senju Tobirama representava os interesses de Konoha e pretendia se aliar ao governo mundial. Tachibana havia explicado anteriormente que se Tobirama aceitasse a missão, ele evitaria ir a Hyleg para treinar aqui para evitar qualquer suspeita do governo mundial. Enquanto isso, Sasori e Deidara, ex-membros da Akatsuki, tinham seus próprios planos. Restou apenas Kizami. Entretanto, desde o fim da Guerra Shinobi, a identidade de Kizami se tornou um tanto ambígua. Ele não pertencia a nenhuma força específica, apenas obedecia aos comandos de Tachibana. Ele também não se encaixou muito bem com os outros. Depois que Tachibana definiu suas tarefas, cada um seguiu seu caminho, tentando fazer seu nome. Com seu poderoso estilo água, Kizami sozinho destruiu mais de uma dúzia de tripulações piratas, acumulando grandes recompensas no processo. Até os fuzileiros navais lhe fizeram um convite, oferecendo-lhe o posto de capitão, o que ele educadamente recusou. Isso não fazia parte de sua missão. Finalmente um dia, Kizami chegou ao arquipélago de Sabaody. Ao olhar para esta ilha feita inteiramente de raízes de uma árvore gigante, com suas bolhas flutuantes fantásticas, até Kizami ficou impressionado. Este mundo é realmente mágico. Pena que ele foi estragado por aqueles dragões celestiais, ele murmurou. Um sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele continuava. Mas é somente depois de vivenciar a escuridão que as pessoas conseguem apreciar a luz. Seguindo as instruções de Tachibana, Kizami chegou facilmente ao Bosque 13. No caminho, as pessoas o encaravam e o evitavam, mantendo distância. Kizami já estava acostumado. Embora não houvesse recompensa por sua cabeça, a notícia de sua aparição se espalhou rapidamente. Afinal, ele era o único homem-peixe na Grand Line carregando uma espada enorme nas costas. Kizami balançou a cabeça. Ele não era um homem-peixe. Era um humano de sangue puro. Honestamente, se ele não soubesse melhor, começaria a duvidar de sua própria identidade. Ele finalmente chegou ao seu destino. Ele entrou no bar e abriu a porta. Bem-vindo ao bar de extorsão da Shaki. O que você quer? Perguntou uma voz preguiçosa. Kizami olhou para cima e viu uma mulher com um cigarro entre os lábios encostada no bar. Apesar de suas feições envelhecidas, estava claro que ela era uma beleza estonteante. Mas, não é o tipo de Tachibana, pensou Kizami, decidindo imediatamente. Estou aqui para ver Hyleg, disse Kizami. A mão de Shaki congelou enquanto ela jogava a cinza do cigarro, mas então ela rapidamente retornou ao seu comportamento habitual. Desculpe, não há ninguém com esse nome aqui. Shaki ficou confuso. Esta foi a terceira vez em um mês que alguém veio procurar Hyleg. Na primeira vez, foram dois jovens misteriosos que brigaram do lado de fora por 2 dias antes que ela tivesse que desafiar Hyleg. Esses dois formaram os Piratas Explosivos e os Piratas Eternos, com recompensas que já ultrapassavam 100 milhões. Na segunda vez, foi um jovem chamado Uchiha Sasuke. Shaki pensou em provocá-lo um pouco, mas ele acabou se revelando um sujeito explosivo. Sem dizer uma palavra, ele sacou sua espada e quase destruiu o bar inteiro. Hyleg foi forçado a sair novamente. 3 dias depois, Hyleg retornou ao bar recém-reconstruído, resmungando que o garoto era um monstro. Agora, aqui estava Kizami, famoso por ser um homem-peixe com uma espada gigante que podia manipular o mar e a água. Shaki achou estranho. Apesar da refutação, Kizami não ficou incomodado. Eu ficaria perplexo se Tachibana não me dissesse o que fazer nessa situação. Ele calmamente tirou um saco cheio de belis do seu pergaminho e o colocou sobre a mesa. Por favor, ajude-me a encontrar Hyleg. Considere isso um presente meu. Os olhos de Shaki brilharam e sua atitude mudou instantaneamente. Hyleg. Sem problemas. Sente-se, ele chegará em breve. Afinal, não seria a primeira vez que Hyleg faria uma aparição. Um saco inteiro de beli valeu o esforço. Ela poderia muito bem aumentar a mesada de Hyleg dessa vez. Pouco tempo depois, um velho de cabelos brancos entrou, carregando ferramentas de revestimento. Seu traje era desgrenhado e casual. Shaki apontou para Kizami. Mais uma para você, Hyleg. Cuide disso rápido. Hyleg olhou para Kizami, largou suas ferramentas e sorriu. O que a recentemente famosa supernova Homem-Peixe, Oshigaki Kizami, pode querer com esse velho simples? Como o lendário braço direito do rei dos piratas pode ser chamado de um simples velho? Kizami respondeu, agarrando sua meada, irradiando uma feroz intenção de batalha. Por favor, Hyleg-san, peço sua orientação. Conheço sua força e gostaria que me ensinasse a usar aqui. Hyleg estremeceu levemente, ainda sentindo a dor surda no peito da última luta.
Vocês, jovens, nunca param de levar esse velho corpo ao limite, ele murmurou, lembrando-se de sua batalha com o Shia Sasuke, da qual ele mal havia se recuperado. Apesar de suas reclamações, não havia recusa em seus olhos. Isso porque Rayleigh sabia muito sobre Kizami. Ao contrário dos outros piratas que saqueavam e queimavam, Kizami parecia mais um viajante. Rayleigh não se importou em dar algumas dicas. Seus olhos brilhavam com intenção de lutar. Mas, se você quer brigar, vá lá fora. E não ouse destruir meu bar de novo. Shaq avisou prontamente, fazendo os dois suarem ao sentirem sua intenção de lutar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.